Irmãos, nós temos que orar essa semana bastante para que semana que vem a gente consiga reunir na parte de cima, né? Ó Senhor Jesus, que a misericórdia do Senhor possa nos encontrar, né? Está quente, né? Aqui, né? Está um pouquinho quente hoje. Mas Deus espera o coração do nosso Senhor que o nosso espírito esteja mais quente ainda, né? Nessa noite nós temos que estar fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Uma água para ferver, ela tem que chegar em quantos graus mesmo? Então os irmãos podem ter certeza que nós estamos bem menos que isso, né? Não está nos 100 graus ainda, né? Senhor Jesus. Por aí, né? 30 e poucos, ou 30 e tantos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos declarar o título da mensagem usando a própria Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Vamos ler juntos? João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Então o título da mensagem é No princípio era a palavra. No grego aqui, verbo é palavra. Então dá para todos nós entendermos isso, né? No princípio era a palavra. Aleluia! Senhor Jesus. O maravilhoso aqui, irmãos, que esse princípio não é o princípio da criação. É a própria eternidade. Porque se o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus, Deus é eterno, Deus sempre esteve na eternidade. Então esse princípio aqui não é o princípio da criação, mas é o princípio que é o próprio Deus, a fonte do universo. Aleluia! Então vamos declarar agora, no princípio era a palavra. Aleluia! No princípio era a palavra. Ó Senhor Jesus. Na semana passada o nosso irmão nos ajudou muito, né? Deus usou tremendamente o nosso irmão Edmar. Ele foi um mensageiro fiel. Ele não colocou nada dele na mensagem, mas ele foi um mensageiro que transmitiu para nós, né, o que Deus tem usado por meio do seu servo nessa era. E nós vemos lá em Apocalipse que nos finais dos tempos, é um alerta para todos nós, né, principalmente para os irmãos que servem ao Senhor um pouco à frente da igreja, que Deus não enviou a carta às igrejas da Ásia, nos finais dos tempos ali. Ele não falou assim ao presbítero, né? O apóstolo Paulo, quando você vai ler as epístolas dele, ele manda para alguns irmãos, né? Ele cita nome de irmãos que cooperavam, de irmãos líderes. Mas aqui em Apocalipse ele fala assim, ao mensageiro da igreja em Éfeso, ao mensageiro da igreja em Esmirna, ao mensageiro da igreja em Filadélfia. Então hoje o Senhor quer falar o seguinte, ao mensageiro da igreja em João Monlevade. Então quando Deus fala ao mensageiro, que na sua versão e na minha está escrito ao anjo, que no grego é o mensageiro, porque nós não temos mensagem própria. A nossa mensagem vem de Deus. Então, o que está registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia, o fundamento da nossa fé, Deus inspira aqueles irmãos que Deus quer usar. E esse irmão que Deus quer usar, inspirado pelo Senhor, pela obra do Espírito, cheio da revelação da palavra, baseado e fundamentado na Bíblia, que é a única palavra de Deus, fala o que Deus falou para ele. Nós, os demais servos, ouvimos. Todos nós, irmãos, não está falando aqui aos líderes da igreja. Todos vocês, hoje, na era do Novo Testamento, nos finais dos tempos, o Senhor voltando, o Senhor conta com cada membro do corpo de Cristo. Esta é a era, irmãos, que nós temos que ser o grupo de pessoas
que experimenta o que é o corpo de Cristo, de fato e de verdade. Uma igreja onde todos os irmãos funcionam, todos os membros funcionam. Por isso, irmãos, não distraia nessa noite, não converse com o irmão do seu lado, preste atenção na palavra, na Bíblia, leia todos os versículos que nós vamos citar, porque a obra quem faz é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, na hora que a gente cita o versículo, o Espírito Santo não vai falar com você. O Espírito Santo já falou com o irmão Pedro, já usou ele lá na conferência, nós estamos ruminando a palavra, agora nós vamos ler os versículos de novo, nós vamos entrar na Bíblia, e o Espírito agora quer falar especialmente no seu coração. Se você ouviu falar de Deus nessa noite, se você lendo a Bíblia ouvir Deus falando com você, a palavra vai ser viva. Se você ler a Bíblia, me ouvir falando e não ouvir Deus falando, se você não exercitar o Espírito, irmãos, é Niltinho repetindo a mensagem que o irmão Pedro falou. Não adianta nada. Você está perdendo tempo nessa reunião. Mas se você exercitar o Espírito ao ler a Bíblia, o Espírito vai falar com você. Porque a mensagem, irmãos, que Deus quer dar é para você agora. Você tem que sair daqui dessa reunião falando assim, Deus falou comigo nessa noite. Irmãos, não aceite menos do que isso. Porque é esse falar vivo que vai transformar a sua vida. Senhor Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de João, não é isso? Irmãos, o Evangelho de João, ele tem 3 aspectos para nós estudarmos ele. Primeiro, mostrar que Deus é a palavra. A palavra é o principal assunto no Evangelho de João. Ela faz toda a obra que o Espírito quer fazer. Segundo, a palavra transmite o que para nós, irmãos? O que a palavra transmite para nós? Vida. A letra, de acordo com 1 Coríntios 3, transmite morte, conhecimento. Por isso que tem um versículo lá que diz, a letra mata, e mata mesmo, irmãos. Você sabia que a letra mata? O conhecimento da Bíblia, sem você estar cheio do amor de Deus, te mata, e você mata a sua família, e você mata os irmãos que estão do seu lado, e você mata uma reunião da igreja, você mata o ambiente que você está. Deus falou um versículo novo aqui comigo, olha para você ver. Por isso que nós temos que ler a Bíblia no Espírito, irmãos. Que o Espírito, ele quer que nós ganhamos mais luz. Eu acho que está em 2 Coríntios 8, deixa eu ver, está aqui mesmo. É 1 Coríntios 8, então. Se não é 2, é 1, quer ver? É um dos dois. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. 1 Coríntios, né? Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Olha o que está escrito, irmãos. Não sou eu que estou falando, irmãos. O Senhor quer falar conosco hoje. Isso aqui, por isso que é o exemplo que eu estou dando para os irmãos. Isso aqui, irmãos, diante de Deus, debaixo do sangue de Cristo, o Senhor falou comigo agora, nesse minuto. E eu quero ser um mensageiro fiel. Mesmo que eu não fale 1/3 da mensagem, mas eu tenho que passar isso para os irmãos. Olha o que está escrito aí. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, mais o amor. Olha só, o conhecimento da palavra, da letra. Você pode ser o doutor da Bíblia. Mas se esse conhecimento morto te faz ficar orgulhoso, ensoberbecer, ficar orgulhoso, é você achar, eu acho que eu sei mais que o Vinícius. Então quando ele vem ter comunhão comigo, eu olho ele de cima para baixo. Nunca vou aceitar uma ajuda do irmão, porque eu acho que eu sei mais do que ele. Isso é soberba. Isso é achar que eu sei mais por eu conhecer mais a Bíblia. Você converteu quando mesmo, Vinícius? Ano de 2018. 2019. Eu me converti em 1989. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, eu vou achar que o tempo de crente, de convertido, eu sou melhor do que ele. Isso é a sabedoria da terra, que Tiago fala que é demoníaca, é maligna, né? Então o que está escrito aqui? O saber te faz ficar orgulhoso. Mas o amor
edifica. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido. Ó Senhor Jesus. Eu tinha que ter lido 2 primeiro para ficar bem claro. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Olha só, irmão, tem uma maneira correta de você aprender a Bíblia. E aprender o mover do Espírito. Se alguém julga saber alguma coisa, se algum de nós acha que sabe alguma coisa aqui, irmãos, nós aprendemos tudo errado. Nós não aprendemos ainda como convém saber. A maneira de saber, irmãos, é ter um coração muito humilde. Simplicidade, pureza, considerar um superior ao outro e dar liberdade para o Espírito. Por isso que antes da reunião nós temos que orar, irmãos. Tem que esvaziar. Eu sei que você leu o Elemento Diário, eu sei que você já até ouviu essa mensagem, ouvimos outras mensagens nessa semana, mas se a gente chegar aqui com o coração cheio de questionamento, de orgulho e achar que sabemos mais, nós não aprendemos como saber. Nós não vamos ser edificados, porque o orgulho mata, a letra mata, mas o amor edifica. Que o Senhor possa dar misericórdia para nós nessa noite, ouvir com ouvidos de erudito, com simplicidade, que essa mensagem, irmão, pode me libertar. Ela pode mudar o destino da minha vida. Ela pode me colocar no rumo de ser um vencedor. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Então nessa noite nós já estamos lendo a palavra. Essa palavra já vai transmitir vida para nós. E nós vamos sair daqui um pouco mais edificados, né? Esse é o alvo de Deus. Senhor Jesus! Aí nós temos que voltar para João, que nós estamos estudando João, né? Então João 1 fala que no princípio era a palavra estava com Deus, irmãos, e a palavra era Deus. Então a palavra, irmãos, que é Deus, ela um dia se fez carne, né? É o versículo 14. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A palavra, que é Deus, se tornou um homem. E esse homem é Jesus. Jesus é Deus. Eu queria falar isso com muita fé, irmãos. Porque tem pessoas que ensinam que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um profeta. E nós podemos declarar com toda a fé, Jesus é Deus. Deus é Deus. Jesus é Deus. É maravilhoso isso, né? Então esse Deus que é a palavra, se tornou homem cheio de graça e de verdade. Não é cheio de conhecimento, cheio de julgamento. Jesus é cheio de graça e de verdade. O próprio Deus na terra, o Senhor Jesus. Irmãos, e a palavra, na nossa lógica humana, a palavra é usada, humanamente falando, para a nossa comunicação, não é isso? Para mim me comunicar com os irmãos. Eu agora, compartilhando essa mensagem que eu ganhei dela, eu estou comunicando com os irmãos o que o Senhor falou um pouco no meu coração. Quando os irmãos ganhar mais luz da palavra, vão compartilhar, vão comunicar conosco, né, com a igreja toda, o que Deus falou no seu coração. Então a palavra, ela tem a gente entende muito isso, né? Que a palavra é para comunicar. Comunicar o que nós queremos falar, nosso pensamento, o que nós achamos, pensamos. Mas quando fala que a palavra é Deus, Deus quer mais que comunicar. Se a palavra é Deus, quando a palavra de Deus chega até você, você não só entende o que Deus quer fazer na sua vida, mas você recebe o próprio Deus. A palavra não é Deus? Se Deus fala, só vem a palavra dele pulando? Não, só letras, mas vem o próprio Deus. Então, os irmãos mais velhos aqui, dinossauro, tipo Éder, que reúne desde 1900 antigamente, ele vai lembrar que o nosso irmão Dong nos ajudava. Ele falava assim, vocês não podem só falar a palavra da boca para fora. Vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que ouvir a palavra, ruminar. Naquela época a gente já transcrevia as mensagens, porque não tinha a tecnologia de hoje, né? Então distribuía para as irmãs as fitas cassetes, né? Elas compilavam as mensagens, e aí a gente tirava xerox, na datilografia, irmãos, na máquina de escrever que era feito. Olha que coisa, hein? Como mudou, né? Eu não sou nem tão velho assim, mudou tanto, né? E depois disso, os irmãos pegavam essas mensagens, não tinha elemento diário, não tinha nada, liam, e a gente ruminava aquilo para ganhar vida, né? Então, ele nos ajudou o seguinte, não façam só isso. Vocês têm que fazer isso, entrar na palavra, ganhar vida, e é o seguinte. Quando vocês falarem e pregar o evangelho para alguém, o que Deus espera de vocês?
que a palavra que vocês falem, vocês têm que falar por Deus. Segundo passo, vocês têm que falar Deus. E o terceiro passo, vocês têm que falar Deus para dentro das pessoas. Ó Senhor, que isso, hein? Olha o padrão, irmãos. Quando você lê na Bíblia, eu lembrei muito disso. Quando essa mensagem estava elaborando, quando fala que no princípio era a palavra é Deus, né? E essa palavra se tornou homem, e esse homem viveu na terra 33 anos e meio, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito. E o Espírito que dá vida, não é isso? 1 Coríntios 15, 45. E agora ele habita dentro de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus como seu Senhor, a palavra viva que se tornou homem, que morreu, ressuscitou, ela não fica mais só escrita aqui, ó, papel branco com letra preta. Ela se torna 3D, ela habita dentro de você. Ela entra para dentro de você. E quando esse Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, entra para dentro de nós, nós ganhamos muita vida, muita riqueza. Mas parou aí? Essa morte e ressurreição gerou a igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Todo aquele que creu em Jesus foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Se você creu e recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é membro não de uma organização humana, não de uma denominação, não de uma instituição. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Eu habito no corpo de Cristo porque eu sou membro do corpo de Cristo. E esse Cristo que me deu vida habita em mim. É uma mútua habitação. Cristo em nós e nós em Cristo. E agora, quando você abrir a sua boca, Deus não espera menos do que você fale da experiência que você está tendo com a palavra. Deus não quer que você fale doutrina. Não fale do que você vive, não vive. Fale daquilo que você está experienciando, irmãos. Nesses últimos dias, o Senhor está voltando. Deus está cobrando mais isso de nós. Niltinho, não pregue doutrina. Pregue aquilo que você vive. Pregue a imersão que você faz na palavra pessoalmente. Aquela comunhão que você tem, você e o Senhor. Aquilo que Deus falou, aquilo que você está vivendo na sua casa, no seu viver. Isso você prega o Evangelho. Por isso a insistência, irmãos, de nós não ficarmos presos só na mente. Exercitar o Espírito. Deus queria tanto comunicar com o homem, que ele criou o homem como? A sua imagem e a sua semelhança. O único ser criado, irmãos. O único ser criado dessa forma. Vamos ler Bíblia, né? Zacarias 12:1. O que está escrito lá? Os irmãos lembram? Olha só, hein? Quem vai falar é Deus, né? Aí, ó. Fala o Senhor Deus. Nós vamos achar aí, né? Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Olha só. Irmãos, quando Deus dava uma sentença no Antigo Testamento, para mostrar que ele era Deus, ele falava das grandes obras que ele fez, que o homem não consegue fazer. Aí ele dava a sentença dele. Então esse aí é um caso. Vamos ler então. Zacarias, capítulo 12. Vamos deixar os irmãos achar aí, né? Zacarias está logo antes aí de Mateus, está pertinho aí, né? Finalzinho aí. Penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Acharam? Fala o Senhor Deus. Que? A sentença do Senhor Deus, né? Fala o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Olha só, as coisas mais importantes que Deus fez nesse universo. Ele estendeu os céus, ele fundou a terra e formou o espírito do homem. Não está falando do espírito de Deus não, irmãos. Formou o espírito do homem dentro dele. Deus nos deu um espírito humano e colocou dentro de nós. Então nós somos corpo, alma e espírito. Por que Ele nos deu um espírito? Porque Deus é espírito. Deus é a palavra viva. E Deus quer comunicar conosco. Ele quer entrar para dentro de nós. Ele quer viver em nós e que nós vivamos nele. Então Ele deu um espírito para nós, irmãos. Quando você exercita o seu espírito por meio de invocar o Senhor, de imergir na palavra, de pregar o Evangelho, de louvar o Senhor, de cantar,
no espírito, tudo isso é exercitar espírito, de compartilhar. Isso exercita o nosso espírito humano. E o nosso espírito humano toca a Deus, que é espírito. Aí há a comunicação divina. Não só, você não fica só no seu intelecto que você entendeu. Eu entendi. Eu li. Não. Você ganhou vida. Às vezes você não sabe nem explicar o que você ganhou. Vocês já tiveram essa experiência? Deus às vezes fala conosco de uma maneira tão forte numa palavra que a gente não consegue expressar para o irmão. Eu não consigo expressar para a Edivânia. Eu chego em casa, ela matou a reunião um dia, eu cheguei em casa. Cheguei em casa, irmãos, eu não conseguia falar para ela o que Deus falou para mim. Eu senti uma alegria, um desfrute tão grande. Eu não tinha palavras para falar para ela, mas eu tinha tocado Deus vivo. Mas eu não conseguia passar. Deus quer que nós tenhamos essa experiência, irmão. Nós podemos tê-la todas as manhãs, em todas as reuniões da igreja e durante todo o dia. Porque Deus agora é acessível a nós, né? Ô Senhor, nós vamos falar esse ponto logo aqui, né? Senhor Jesus, que coisa rica, irmãos. Nós temos Espírito. Que coisa gostosa, né? Mas no capítulo de João aí, versículo 1, como o Evangelho de João fala de edificação, ele cita algo para um homem aí, né? Os irmãos leram, né? Capítulo 1, versículo 48. Natanael, alguém pregou o Evangelho para ele. Alguém que não sabia pregar o Evangelho. Porque ele tinha acabado de ser ganho pelo Senhor. É o Filipe, né? Aí no capítulo 1 do Evangelho de João aí mesmo. O versículo 48, 6. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos aí primeiro no... 46. Perguntou-lhe Natanael. Filipe, irmão, chegou para Natanael e falou com ele, achamos um homem aí. É Jesus, o Nazareno, filho de José. O 45, né? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe tocou em Jesus. Opa, esse é o homem. Esse é Deus na terra. É o Messias, é o enviado, é o ungido. Aí perguntou-lhe Natanael. Estão me acompanhando aí? 46. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem ver. Olha como, irmãos, que Filipe pregou o Evangelho. Eu creio, é ele. Você está com dúvida? Vem ver. Irmãos, você quer provar a alegria do que as crianças e os adolescentes têm provado? Uma alegria, irmãos, de desfrutar o Senhor, de tocar na palavra e ter coragem de sair na rua. Sair na rua nessa lua, não a lua da noite, a lua do sol, né? Queimando, eu tô com um problema de sair na rua, que eu fiquei careca. Então, eu vou ter que pôr um chapéu, um boné, deixar as pessoas escandalizar, né? Mas eu vou ter que sair assim para pregar o Evangelho, né? Com boné. Porque o sol está queimando. Mas se eles saíram, algo maior estava queimando no coração deles. Deus fez alguma coisa com esses meninos, que queimou o coração deles. Que no mínimo, talvez até sem muita vontade ou com um pouco de medo, mas cheios de obediência. Eles foram e saíram e pregaram o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos de querer provar a mesma alegria. É direito meu e seu. Por que eles têm provado essa alegria? Porque eles estão tocando na palavra viva, igual o Filipe tocou. Às vezes não sabemos falar. Então nós falamos, vem ver. Vem e faça o que eu estou fazendo. Você está podendo falar isso? Você está alegre, desfrutando, tocando no Senhor, amando o Senhor, pregando o Evangelho? Se não está, eu vou encorajar os irmãos. Irmãos, a gente tem que considerar, de 15 em 15 dias, por enquanto, está tendo casa de adolescente, né? Pode ser que uma hora tenha toda semana, não sei o que Deus vai fazer, né? Mas de 15 em 15 dias está tendo. E de 15 em 15 dias, de uma hora, né? De 11 a meio-dia, todas as vezes que tem a casa de adolescente, de 11 a meio-dia, eles saem para pregar o Evangelho, com a literatura na mão, orando pelas pessoas. Então, por que será que a gente tem que fazer agora um chamamento para toda a igreja sair uma vez por mês? Se de 15 em 15 dias tem saída. Se eu quiser provar o mesmo coração alegre e obediente ao Senhor que eles estão tendo, eu tenho que fazer o quê, irmãos? Fazer o que eles estão fazendo. Se eu fizer o que eles estão fazendo, eu vou sair
empoderado pela palavra e vou ter a mesma alegria e o mesmo desfrute e a mesma libertação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, irmãos. Eu quero tocar nisso, né? Então o Filipe falou, olha, eu já vi, já toquei, vem e vê. A mulher samaritana, a mesma coisa, né? Já citamos. Tocou, vão lá para vocês verem. Eu não sei falar direito e tal, mas vem e vê. Irmãos, Deus quer que todos nós saiamos dessa reunião com esse coração alegre e com essa fé. Nós não cremos que Jesus é o Senhor. Nós não cremos que o Senhor ressuscitou. Nós não cremos que se Ele nos libertar verdadeiramente seremos livres. E que se o mergulhar na palavra, o ruminar, o imergir, orar, ler, do jeito que você quiser chamar, se você tocar nisso, você não vai ser liberto? Eu vou ser liberto? Então eu tenho que fazer, irmãos, para eu poder falar isso. Venha e veja. Faça o que eu faço. E você vai tocar no Deus vivo e verdadeiro. Aí ele foi, não foi? Vem ver, Jesus. Vamos ler junto agora. O 47, 48. Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, ó Senhor Jesus. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, aleluia, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ó Senhor Jesus, nós já vimos isso, irmãos. Porque Jesus usou essa passagem aqui, porque eles eram judeus, não é isso? E ele conhece o sonho de Jacó. Eles são descendentes, são israelitas. E quando eles iam para debaixo da figueira, irmãos, era para considerar a vida deles em oração. Era uma prática que eles tinham. Então quando Jesus falou: olha, antes de Filipe ir lá, eu já tinha te visto lá, rapaz. Você estava orando, eu estava ouvindo. Eu sei o que está no seu coração. Irmãos, o Senhor sabe tudo. Nós viemos nessa reunião, não viemos? Mas o Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós aqui. Ó. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele sabe tudo, irmãos. Sabe a sua dúvida, sabe o seu conflito, sabe tudo. E Ele é poderoso para nos libertar. Ele está falando assim: olha, só por isso você está achando, né, que eu sou o Filho de Deus, mas você vai ver coisa muito maior. Você vai ver anjos descendo e subindo no Filho do Homem. E isso remete à revelação do sonho de Jacó. Que quando ele sonhou, quando ele acordou, não é isso? Ele sonhou com a escada que ligava o céu na terra. Anjos desciam e subiam. E quando ele acordou, ele exclamou: quão temível é este lugar! É a casa de Deus. É a porta do céu. Olha só, irmãos. É a Gênesis 28. Depois os irmãos lêem em casa, né? Pega a referência bíblica e lê. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Para a gente ficar bem embasado das verdades. E aí, ele foi. Jesus falou assim: hoje está se cumprindo o sonho de Jacó na terra. Só, irmãos, que com Jesus vivo aqui, como homem, ainda não tinha se cumprido. Essa profecia que Jesus falou que ele veria coisa muito maior, se cumpriu na morte e ressurreição. Porque o homem não podia tocar Deus, o homem é pecador. Só depois da morte, da redenção do Senhor, que o novo e vivo caminho foi aberto para nós. Pela sua carne. Quando o Senhor morreu, de acordo com Mateus 28, né, 27, Mateus 27, fala que o véu rasgou de onde mesmo? De alto a baixo. O que é isso, irmãos? O homem não podia entrar na presença de Deus. Ele seria morto porque é pecador. Mas quando Jesus morreu na cruz, teve um terremoto na terra. E o véu foi rasgado de alto a baixo. E Hebreus 10 fala o que para nós? Que ele nos abriu um novo e vivo caminho. Todos nós podemos hoje, em nome de Jesus, nosso único mediador, tocar o Deus vivo e verdadeiro. Ó que riqueza, hein?
e com intrepidez. Ah, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu não consigo, eu estou fraco, minha vida está um turbilhão. Esquenta não, irmãos, o Senhor já te viu debaixo da figueira. Ele sabe o que você está passando, meu irmão. Ele sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe as guerras interiores que eu tenho. Tem coisa que nem a Edivânia sabe. Deus sabe. Mas Ele me colocou na igreja, que é a porta do céu. Eu posso tocar o próprio Deus por meio de Jesus. Ele é o nosso mediador. Vamos ter intrepidez. Vamos deixar Deus edificar a igreja, irmãos. E o Senhor só edifica a igreja quando você deixa o Senhor te edificar. Você tem que deixar o Senhor te edificar. Eu não trouxe? Deixa eu ver se eu trouxe. Eu trouxe. Eu vou ler uma frase aqui para os irmãos, ó. Na página aqui. Página 25 fala assim, olha, o penúltimo parágrafo. Vou ler rapidinho, tá? Não precisa abrir, não. Eu fiquei tão tocado, olha só. O ministério de João é um chamamento para o alto. Senhor Jesus, não, é o penúltimo, né? Na ressurreição, Jesus tornou-se o Espírito que dá vida, gerando a igreja. Betel é a igreja, a casa de Deus, a porta dos céus. Hoje, Jesus é a escada de comunicação da igreja com o céu. Ó Senhor Jesus, aleluia! Que riqueza, irmãos, que riqueza. E nós vimos semana passada em Apocalipse 4, que para a gente tocar nisso, irmãos, mas tocar nisso de uma maneira viva, parece que a gente está pregando o evangelho para quem não conhece a Bíblia, não é tão simples o que eu estou falando, mas é tão rico. Irmãos, isso é tão desfrutável, que você não precisa viver mais na terra, no sentido de ficar apegado aqui, escravo de dinheiro, escravo de pecado, escravo de dúvida, escravo de letra, escravo de o que o irmão está pensando de mim, o que a minha esposa está pensando de mim, com medo do que vai passar amanhã. Não tem que ter medo de mais nada, irmãos. Porque esse Cristo já nos levou para o alto. Efésios 2, 6 fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos acima, irmãos. Quem não tem problema, levanta a mão. Temos, né? Mas nós estamos em Cristo. Ou seja, assentados nos lugares celestiais, não nos problemas, não nas dificuldades. Quando eu estou no Espírito, eu estou acima da dificuldade. E você vê a dificuldade do alto. E do alto você consegue ver o caminho, a saída. É ou não é? Quando você está dentro de um problema, o irmão citou no elemento diário, olho de formiga, né? Formiguinha pequenininha. A formiguinha te vê, acha que você é um monstro. A formiguinha vê Éder, desse tamanho, acha que ele é um homem é um gigante. Não é? Mas é o tamanho do Éder. Mas é o tamanho da formiga. É um Golias, né? Não é Éder, é um Golias, é o tamanho. Mas é a formiguinha. É assim que nós somos com os nossos problemas, irmãos. Com as nossas dúvidas, com a nossa falta de apetite, de poder, de perdoar, de amar, de pregar o evangelho. Tudo muito difícil para nós. Porque eu estou olhando com meus olhos naturais. Mas o Senhor falou assim, olha, Apocalipse 4:1, sobe para aqui. Falou ou não falou? Foi o Edmar que falou, irmãos? Foi o Pedro que citou na conferência? Não, Deus usou os irmãos, e mostrou para nós que nós estamos na era de viver no Espírito, de subir é o quê? Sair de si mesmo, do ego, do orgulho, sair de uma vida terrena. O que é vida terrena? É você fazer, pensar e gostar do que um incrédulo gosta. Não dá para entender bem? Se você gosta de tudo que quem não crê no Senhor gosta, se você faz o que te dá prazer, é o que dá prazer para o incrédulo, o que te dá alegria é seu time fazer um gol e você ganhar o campeonato. O que te dá tristeza é seu time voltar para a segunda divisão. É isso, irmão. O que te entristece, o que te alegra? Se isso é que nos alegra e isso que nos entristece, o que me alegra é ganhar dinheiro, é ficar rico. O que me entristece é ter uma vida limitada, agarrada, e não, eu não consegui isso, não, o irmão tem, eu não tenho, Deus é puxar saco. Irmão, você está vivendo igual incrédulo. Você está gostando e querendo o que o mundo quer. Se você morreu e foi ressuscitado com Cristo, Colossenses fala o que mesmo? 3? Pensai e buscai as coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra. Então isso é um termômetro. Se eu estou vivendo buscando as coisas da terra ou buscando as coisas do alto.
Se a minha alegria é ver um jovem converter, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, eu vou pagar um preço muito grande, irmãos, para me apoiar o mover do Senhor nessa terra. Para muitas pessoas se converterem. Para Deus formar um exército em João Molevade, de jovens santos, adolescentes e crianças. Não só em Molevade, mas nós estamos orando para a nossa experiência espalhar para um médio Piracicaba. Para a igreja em Barão, para a igreja em Itabira, no Prata, onde não tem uma criança, só melhor idade. Deus tem que fazer um milagre lá. Será que é possível? A partir de quem? Percebe, irmãos? E digo mais, irmãos, se o mover do Espírito, não precisa procurar não, que você já deve ter visto. Deus está mexendo até com grupos de irmãos que não reúnem conosco, para ganhar crianças, para tirá-las do mundo, porque esse mover não é de homem, é do Espírito. Então está despertando em todo canto da terra. Deus está chamando, irmãos. Em 2020, Deus usou o nosso irmão para abrir Salmo 110. Eu nem lembrava que tinha Salmo 110 na minha Bíblia. Ele usou o irmão lá, abriu o Salmo 110 e leu do versículo 1 ao 3, e leu, foi lendo e falou: irmãos, chegou a aurora. Os especialistas já viram, Deus já falou para nós, eu estou voltando para trazer o meu reino para essa terra. Mas antes de eu voltar, eu preciso de um exército de jovens santos. Eu preciso deles. E Deus vai me dar ele como aurora, como gotas do orvalho. Vai cair do céu. Jovens, adolescentes, e Deus fez mais ainda, irmãos, até crianças, para pregar o evangelho. Porque nós somos um exército de Deus, mas nós não usamos armas. Nós não usamos espadas, armas, revólver, ou seja, qualquer que seja. Nem granada. Não usamos granada. Tem os irmãos cantando, agora dá um pino da granada, mas não é essa granada, irmãos. É só para entender, é uma figura. A nossa arma não são carnais, nossas armas, mas são poderosas em Deus. As nossas armas é a palavra de Deus, é a oração, que destrói fortalezas da sua mente e da minha mente. Destrói conflito, destrói depressão, destrói medo, angústia e ansiedade. A palavra tem poder para salvar nossa alma. Irmãos, essa é a arma que nós temos. Por isso que quando a mensagem chega, nós ganhamos a imersão, nós ruminamos, nós lemos, nós oramos. Não fique só ali, irmãos, examine os versículos que estão ali. Você vai ver que está tudo baseado na única palavra de Deus. Mergulha nisso, come, alimenta, até seu coração queimar. E na hora que seu coração estiver queimando, sabe o que vai acontecer? Leva essa palavra para outras pessoas. Você vai estar tão cheio do amor de Deus, que na hora que você sair de casa para trabalhar, você não vai conseguir ficar sem orar por uma pessoa que está passando na rua, por uma pessoa na fila, por um cliente que chega. Deus vai falar: ora, ora, ora. Porque é isso aqui, irmãos, olha só. Eu tenho 3 minutinhos para falar isso aqui, ó. Olha que riqueza, irmãos. É Ezequiel, não é? Deus quer, irmãos, que a igreja tenha o ritmo do céu. Nós cantamos hoje, né? Mas para a igreja ter o ritmo do céu, eu vou falar de maneira bem séria, irmãos. A sua casa e o seu coração tem que estar no ritmo do céu. Irmãos, o ritmo do céu, o que é o ritmo do céu? É a vontade de Deus sendo feita na sua vida. Porque a vontade de Deus é feita no céu. É ou não é? Até os religiosos usam o princípio da oração do Senhor para rezar, não é isso? Pai nosso que estás no céu, venha. Não é assim? Faça-se a tua vontade assim na terra, como é feita no céu. Então o ritmo do céu não é mais nada, além de quê? Que a vontade de Deus está sendo feita na sua vida. Aí Ezequiel mostra que lá a vontade de Deus não é um negócio assim muito parado, não. Então tem uma figura dos 4 seres viventes, né? Irmão, nós temos que levar essa palavra muito a sério, porque quando Deus dá uma revelação, irmãos,
Não pense porque você é um irmão maduro, que você conhece muito a Bíblia, que você tem anos de vida da igreja, que você não pode ser enganado por Satanás. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala que não ignoremos os desígnios de Satanás. Não ignore, irmão. Satanás é muito mais capaz do que nós, seres humanos. Segundo a Bíblia, nós somos, enquanto estiver nessa humanidade nossa aqui na terra, e até o Senhor Jesus, quando se fez homem, a Bíblia diz que ele se tornou menor do que os anjos. Então imagine diante de Satanás, irmãos, Lúcifer. Ele é o principal. Nós vimos semana passada, nem Miguel atreveu repreender Satanás. E era um anjo não caído. Ele falou, o Senhor te repreenda, de tanta autoridade que ele tinha. Ele era tão influente, tão poderoso e tão inteligente, o sinete da perfeição, que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos. Você acha que o diabo não consegue enganar um servo de Deus? Por mais espiritual, entre aspas, que ele seja? Você acha que o homem é infalível? Satanás, irmãos, passa a perna em nós assim, a gente nem percebe. Não vai longe, não. Quantas vezes você xingou e brigou com aquela pessoa que você ama? E depois você ficou arrependido. Você caiu na cilada. Soprou lá assim na sua mente, ó, um dado inflamado. Xinga. Não aceita desaforo. Bate o pé. Você é o homem da casa. E foi um mês de cara fechada. De briga, de raiva, de angústia. A cama parecia que tinha espinho. Deitava um do lado, um do outro, e se chegasse perto, tomava choque. É ou não é? Foi enganado pelo Satanás, e o seu espiritual, o seu esperto. Irmãos, não podemos, tem que tomar cuidado, irmão. O diabo pode enganar qualquer um. E aqui em Ezequiel fala que só tem uma maneira de eu e você não sermos enganados. A gente está conectado com o céu. Os 4 seres viventes, na verdade, é a figura do próprio Senhor Jesus no trono. Com todos os aspectos do Senhor. Aqui fala que ele tem quatro tipos de rosto, não é isso? E ele tem 4 asas. O que é isso, né? Ezequiel 1. Fala que as suas pernas, irmãos, é impressionante, né? Apocalipse fala a mesma coisa, né? Mas vamos pular aqui já. E aí eu vou ler aqui, ó, logo o 10, né? Para a gente andar mais rápido. A forma de seu rosto era como de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que coisa, né, irmãos? Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, eles iam. Não se viravam quando iam. E o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos. Em Apocalipse fala a mesma coisa, mostrando o Senhor Jesus, assentado no trono, e saía relâmpago. Puxa, não dá para me ler tudo, é uma pena, né? O tempo nosso é muito pouco. Mas eu creio que os irmãos leram, né? O elemento diário. Capítulo 1, versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ó Senhor Jesus. Esse homem é o Senhor Jesus, né? Ó Senhor. E aí vai falando aqui, 28, como o aspecto de arco que aparece à nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Irmãos, quando a gente toca no Senhor, você cai com o rosto em terra. Você abre mão da sua opinião, do seu conhecimento e segue o Espírito.
a igreja tem que ter os 4 aspectos dos seres viventes. O rosto de homem, a gente sabe que a revelação do Evangelho de Lucas é o aspecto da humanidade de Jesus. Tem uma frase linda, né? Lembra dela? Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna. Quanto mais conhecimento você tem, mais orgulhoso, não é assim? Mas quanto mais espiritual, mais a humanidade de Cristo é dado para nós. Nós aprendemos a ser simples e humilde como Ele é, né? Nós temos o mesmo sentimento que houve nele. Não se exaltar, sempre se humilhar. O outro aspecto do Senhor, que Ele tinha um rosto de leão. E Jesus é chamado em Apocalipse do leão da tribo de Judá. Então Jesus é o cabeça da igreja, é o rei do reino dos céus. Jesus é o Senhor, irmãos. E Ele encabeça a igreja. Por meio dos seus profetas, por meio dos irmãos que Ele usa à nossa frente. Jesus é o cabeça. Ele que governa, Ele que cuida da igreja. Nós estamos no lugar mais seguro do universo, debaixo do encabeçamento de Cristo, né? Ó Senhor Jesus! Isso é maravilhoso, não dá para entrar, né? Mas dá vontade, né, de entrar, né, irmãos? Mas tem um outro aspecto do Senhor aqui que é maravilhoso. Que Ele tinha um rosto de boi. Esse rosto de boi aí, irmãos, eu vou gastar um minutinho com ele aqui, porque ele é muito forte para nós, principalmente nos dias de hoje. No Evangelho de Marcos, que tem o aspecto do Senhor como servo. O Evangelho de Marcos, pode ler para mim aí, ó. Marcos 10, tem um versículo famoso. Marcos 10, 45, olha o que está escrito aí. É Jesus falando para que Ele veio na terra. É o aspecto de Jesus servo. Olha aí o que está escrito aí. Marcos 10, 45. O Senhor veio nessa terra, irmãos. Próprio Deus, olha o que Ele fez. Acharam aí? Lê para mim, por favor, irmãos. Esse aspecto, irmão, tem que ser um dos mais fortes na vida da igreja. Nós não estamos aqui para ser servidos. Lê o 44, irmãos. Selminha pediu. Amém. Irmãos, esse sentimento, esse aspecto tem que estar na vida da igreja. Tem que estar forte no nosso coração. O próprio Deus se tornou homem e não veio para ser servido. Ele veio para servir. Irmãos, nós estamos numa era para trazer o Senhor de volta. Nós temos que viver esse aspecto da vida da igreja. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor não te chamou para ser servido. O Senhor não te chamou para ficar sentadinho na cadeira ouvindo mensagem bonita. Essa era passou, irmãos. Quando teve a reforma, presta atenção, quem colocou os crentes, os cristãos, para ficar só sendo servido e dominado pelo homem, foi 1000 anos de Tiatira, a grande prostituta, que escondeu a Bíblia e rasgou a Bíblia da mão do povo. E 1000 anos durou. Quando surgiu a reforma, Deus começou a levantar homens, grandes homens, que a história da igreja chama de heróis da fé. Já li esses livros, não sei se os irmãos já leram, Heróis da Fé. E ali cita irmãos que antes da reforma morreram queimados, deram a vida, e Deus deu a liberdade deles de ter a Bíblia na mão, porque era proibido, e Deus usou esses grandes homens, irmãos. E aí até a reforma chegar, aleluia, a Bíblia foi aberta. Mas aí eles não conseguiram restaurar, voltar a igreja como ela é na Bíblia. E continuou a igreja na religião, mas deu um grande passo porque tinha a Bíblia. Mas Deus só conseguia ganhar alguns homens. E esses homens que foram ganhados foram muito usados, mas se tornaram heróis da fé. Deus não quer herói na vida da igreja. Deus quer membros do corpo de Cristo funcionando, servindo. Irmãos, a igreja não é para você ser servido. É mentira do diabo. Não é para você ficar sentado ouvindo palavra. Deus quer que você ouve a palavra, rumina a palavra, entra na palavra, ganha a palavra e serve. Sai para a rua, prega o evangelho, cuida de jovem, cuida de criança, cuida de irmãos que estão tristes. Apacenta, cuida da sua família. Se Deus está falando isso para você, vai lá, prega o evangelho, pastor, para de falar mal do seu parente.
Vai lá e prega o evangelho para ele. Não vai de qualquer jeito, ajoelha, ora, jejua. Amarra o valente na casa dele. E depois entra na casa dele em nome de Jesus. Abre a palavra e mostra a verdade para ele. Deus vai fazer alguma coisa, irmãos. Não é para ser servido, irmão. Vamos tirar isso da nossa mente. Isso foi colocado. Isso é obra dos nicolaítas. Não queira. Acabou a era dos grandes mestres. Deus não quer. Que mensagem maravilhosa e linda que eu estou ouvindo. Eu gosto de ouvir esse irmão que ele fala muito bem. Acabou isso, irmãos. Observa o que Deus está falando nos últimos dias. Vai para a rua. Vai pregar evangelho. Vai cuidar de pessoas. Está na era da igreja, irmãos. Do corpo de Cristo. Acabou isso. Deus não quer herói da fé. Deus quer membros vivos que funcionam e que servem. Você não está aqui para ser servido. Fala isso com você mesmo. Eu não estou aqui para ser servido. Deus me salvou para servir. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós temos que ter encargo com isso, irmãos. E se o Senhor voltar e você não estiver servindo. Lucas 17. Lucas 17. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando eu vou invocando, eu acho até mais rápido aqui, ó. Lucas 17. Os irmãos conhecem a passagem, não conhece? Quem não conhecia, leu o elemento diário, viu, deve ter ruminado, lido de novo. Eu vou ler a partir do 7. Qual de vós? Acharam, né? 17, 7, porque meu tempo estourou. Ó. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Versículo 10. Assim também vós, é para nós agora, crentes, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Viu só, irmãos? Você está achando que você serviu o Senhor é grande coisa. É privilégio, irmãos. É misericórdia. Pecadores servindo um Deus vivo e verdadeiro. Não queira ser servido, irmão. Queira servir. Servir é nossa obrigação. É o mínimo que eu posso fazer com o meu Senhor, que morreu e ressuscitou por mim. Que mudou meu destino eterno. No mínimo, servir. Servir como? Servir é servir aos irmãos. Servir é levar o evangelho para o incrédulo. Servir é amar as pessoas, levando a palavra do reino para elas. Para ela entender que não é só crer e pronto. Ela tem que crer e deixar a palavra operar na vida dela, se tornar um trabalhador da última hora, viver a vida do reino, para na manifestação ela reinar com o Senhor 1000 anos. Amém, irmãos? O Senhor nos salvou para servi-lo. E que honra é servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Então vamos compartilhar em pequenos grupos, né?